Oi, pessoal. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Esperar o pessoal entrar. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Vou procurar aqui a doutora Renata Lameira. Ah, ela entrou aqui. Pessoal, conexão com a doutora Renata Lameira. Oi, Oi! Cris! Oi, querida, tudo Tudo bom? bem? Tudo Tudo bom? jóia. Tudo bom? Que bom que você está aqui. Falar com o pessoal aqui um pouquinho sobre a Obrigada. gravidez, né? E a E a saúde saúde bucal. bucal. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço a sua participação. Vamos lá? O pessoal está entrando, Vamos a lá. Evelyn, Suelen. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Júnior. Tem um monte de gente aí entrando, tem alguns que eu não consigo ler o nome. Heloísa, Godinho. Oi, Heloísa, tudo bem? Oi, Su, tudo bom? Vamos lá, vou começar aqui com as perguntas que eu já tenho formuladas e se o pessoal quiser fazer pergunta, fica à vontade para colocar aí nos comentários para a gente ir esclarecendo, não é isso, Renata? Ótimo. Eu vou me apresentar, vou só me Sim, por apresentar. favor, claro. Eu sou dentista, sou formada há 19 anos, é, eu tenho mestrado e sou especialista em ortodontia. Mas sou apaixonada pela odontologia das gestantes, né? Desde que eu engravidei, eu tenho um filho de 7 anos, eu me interessei muito pelo assunto e aí fiz vários cursos. E apesar da ortodontia, eu também atendo gestante e gosto muito do tema. E você tem uma clínica maravilhosa no centro do Rio, próximo ali da Isso aí. Carioca. Quem morar no Rio e precisar, né, de saúde bucal, a doutora Renata tem uma equipe lá especialista em várias patologias, né, Renata? É isso aí. Então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta para falar sobre esse assunto que é bem interessante. Tem muita gente que não sabe, né? Conta Sim. para gente quais são os principais cuidados que a gestante deve ter com a saúde bucal. Então, a gente tem algumas dicas, assim, que são de ouro para gestante, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, que é onde ocorrem os enjoos e muitas das vezes até o vômito mesmo, né? Mas, assim, o principal cuidado é o cuidado que você já tem, que é a escovação, o uso do fio dental, a limpeza da língua, que nesse primeiro trimestre fica um pouco mais dificultoso, a gente tem mais dificuldade de fazer por causa da ânsia, mas ela precisa, essa escovação ela precisa ser feita para a gente manter essa saúde, porque a saúde tanto da mãe quanto do bebê começa pela boca. Então, assim, e a gente pode acrescentar, além da escova de dente, da escovação correta, da pasta de dente, que muitas das vezes as pessoas têm ânsia com o gosto da pasta. Então, às vezes, uma dica também valiosa que eu sempre dou, tenta usar pastas, se você está tendo ânsia com a pasta, tenta usar pasta de criança, que às vezes tem um sabor menos mentolado, sempre com flúor, tá? É muito importante usar a pasta com flúor, mas que elas tenham um sabor menos mentolado. A pasta de criança também espuma menos, então às vezes é mais fácil ser tolerada pela gestante que tem esse enjoo frequente no início. E também o fio dental. E eu, às vezes, aconselho nesse período que a gengiva fica um pouco mais, sangra com mais facilidade por causa dos hormônios da gravidez. A gengiva sangra com mais facilidade. Então, a gente tem que intensificar os cuidados. O uso da escova interdental é fundamental nesse período,
porque ela promove uma limpeza mais profunda e às vezes assim é mais fácil. Agora, nesse período de quarentena, as grávidas estão em casa, têm mais facilidade para usar o fio dental. Mas num período de trabalho, que às vezes é difícil passar o fio, a escova interdental, ela substitui nesses períodos, né, de que a gente não tem tempo. E ela é uma ferramenta a mais para a gente manter a saúde bucal, uma ferramenta importantíssima. Então, assim, quando a gente tem o enjoo, a dica de ouro também que eu falei que eu ia dar, quando a gente chega a ter realmente o vômito, o ideal é não escovar logo em seguida, porque tá um ambiente muito ácido. Quando a gente chega realmente a vomitar, a boca fica muito ácida. Então, se a gente vem com uma escovação logo em seguida, a gente pode remover esmalte do dente. E principalmente porque nesse período inicial tem muita frequência, isso ocorre com muita frequência. Então, a gente usando... se a gente escovar sempre que realmente vomitar, vai acontecer da gente desgastar esse dente sem ter a necessidade. O ideal é a gente fazer um bochecho, de repente com flúor, um bochecho com algum produto com flúor, para melhorar essa acidez, e aí depois de uma meia hora, 40 minutos, aí sim a gente pode escovar. Para quem não conhece, Renata, você falou muito de interdental aí nesse processo. Era bom explicar que existem vários tamanhos e que o ideal, antes de você comprar qualquer interdental, é você visitar o dentista para que ele possa dizer qual o tamanho adequado, né? Porque senão você também pode causar um dano à sua gengiva, correto? Sim, correto. O ideal é que o dentista diga para você qual é a interdental que está indicada no seu caso, tá? Mas que ela facilita bastante a higiene e que ela é um plus a mais, porque às vezes ela vai em locais que nem o fio, nem a escova comum, a escova dental convencional vai. Então, assim, é um plus a mais nesse momento que a gengiva sangra com mais facilidade, tem mais facilidade para inflamar. Então, é um plus a mais nessa limpeza que precisa ser melhor nesse período da gravidez. A gente costuma dizer que o dente tem 5 lados e geralmente a escova só escova 3, não é isso? É isso aí. A escova só escova 3. Então tá. Vamos lá para a segunda pergunta, que é ainda sobre isso, né? Mas a gestante, ela pode realmente passar por um tratamento odontológico? Bem, ela não só pode, como ela deve passar por um tratamento odontológico. Assim, o ideal é que ela passe antes de engravidar, tá? Porque até, assim, tem várias doenças, tem algumas doenças, algumas infecções odontológicas que podem prejudicar, inclusive, na fertilidade, tanto do homem quanto da mulher, podem influenciar na fertilidade. Então, se a pessoa está com dificuldade de engravidar, é legal que passe também pelo dentista, para ver se está tudo ok com ele, se não tem problema nenhum com a gengiva, principalmente. E assim, tem alguns problemas odontológicos que podem levar a problemas na gravidez, a ter um parto prematuro, a ter pré-eclâmpsia, podem, assim, estão associados, né, a esses problemas da gravidez. Então, assim, é muito importante que essa grávida passe por um dentista pelo menos uma vez a cada trimestre da gestação. Se você não conseguiu passar por qualquer motivo, tem 3 anos que eu não vou ao dentista e eu estou no 2º trimestre já da gravidez. É importante que você vá agora, tá? Você não fez o anterior, mas é importante que você vá agora. Porque tem uma doença que é a doença periodontal, né? A periodontite. Ela é crônica e ela, muitas das vezes, a pessoa convive com ela, tem alguns sinais e sintomas, tem, mas não é alguma coisa assim que doa demais. Na maioria das vezes, ela é silenciosa. E aí, essa doença, ela está associada ao parto prematuro, nascimento de bebê de baixo peso e pré-eclâmpsia. Então, se a gente descobre, a gente trata durante a gravidez e outros problemas também. Uma gestante, ela
se ela não tem, se ela tem dor, tá? Se ela tiver dor em qualquer dente, isso vai dificultar a alimentação dela. Então, ela pode prejudicar a qualidade de vida dela, porque ela não vai ter a ingesta correta de alimentos, ela vai ter dificuldade de se alimentar. Então, uma gestante não pode ficar com dor de forma nenhuma durante a gestação. E se for um problema, se essa dor atingir, se for uma cárie grande que atingiu o canal desse dente, isso pode evoluir e pode disseminar, pode causar um problema grave, que é a angina de Ludwig, pode levar até a morte da pessoa. A gente sendo assim, no extremo, pode levar até a morte da pessoa. Graças a Deus, o índice que aconteça essa morte é muito pequeno, mas a cárie pode provocar, se for disseminada pelo corpo e não tratada, ela pode provocar a morte dessa criança. E da gestante também. Tá? Então, assim, é um problema sério que a gente precisa tratar. Nem sempre os dentistas estão habilitados a fazer, né, o atendimento da gestante. O ideal é que todos tivessem. Eu, por exemplo, eu já peguei uma gestante uma vez que já tinha ido a 4 dentistas, estava com o rosto inchado, ela já se tratava, ela tinha pressão alta e ninguém queria colocar a mão. Porque ela tem um problema que já é prévio. Mas assim, como assim? Né? A gente não vai tratar porque ela tem esse problema e vai deixar essa infecção disseminar para o corpo? Não. Às vezes a gente precisa internar essa gestante para fazer um tratamento odontológico hospitalar, a nível hospitalar, que qualquer coisa que aconteça, a gente tem um aparato médico para socorrer. Mas assim, tem que intervir. Não pode deixar de intervir. Teve dor de dente, bochecha inchou, corre porque precisa de atendimento. É bem compatível com o que faz na parte ginecológica, né? Porque ela vai a ginecologista basicamente mês a mês. Então, pelo que você está dizendo, é fazer um acompanhamento também, talvez não com tanta periodicidade como a ginecológica, mas que tenha que ter um acompanhamento odontológico na mesma proporção aí para não ter esses efeitos colaterais aí que você acabou de citar, não é isso? Sim, o ideal, assim, o tratamento maravilhoso pré-natal odontológico perfeito é que a gestante vá primeiro antes de engravidar, faça o tratamento completo e depois 3 consultas durante a gestação, uma a cada trimestre, tá? Então, assim, na primeira consulta, normalmente, quando ela não fez esse atendimento prévio, a gente vai fazer um exame, vai detectar todas as doenças que tem ali, vai fazer uma profilaxia e, em se tratando de tratamento de emergência, vai ser feito em qualquer período da gravidez. Tratamentos eletivos, a gente pode fazer, o ideal é que se faça no 2º trimestre. Uma cárie pequena, qualquer tratamento eletivo a gente faz no 2º trimestre da gestação. Mas emergência, dor, inchaço, qualquer período da gravidez. E raio-x também, é uma dúvida. Puxa vida, eu fui no dentista, tô grávida e eu tô com dor e ele me pediu para fazer um raio-x, eu me neguei porque grávida não pode fazer raio-x. Eu ia te não perguntar é bem isso assim. agora, se ia poder usar o raio-x nas grávidas, porque é um exame que vocês usam muito também, né? Sim. A gente não vai fazer um raio-x periapical completo na grávida, não vai. Mas, tendo dúvida de diagnóstico, a gente precisa fazer sim, e tem que fazer com segurança. A gente precisa usar um avental de chumbo, um protetor de tireoide e pode ser feito. Um outro exemplo que eu vou dar agora, eu trabalhava numa emergência, era uma policlínica, que tinha médicos, dentistas, e eu trabalhava no setor de emergência. Chegou uma grávida lá que ela não conseguia identificar qual era o dente. Ela me dizia que 2 dentes de um lado doía e estava doendo era o pulpite insuportável. E os 2 dentes, clinicamente, não tinham nada. Tá? A gente olhava, fez vários exames, fez vários testes e não conseguimos identificar qual dos 2 dentes era.
Aí eu solicitei, na época eu não podia fazer o raio-x nesse lugar que eu trabalhava, solicitei o raio-x, o colega entrou em contato comigo, você tá doida? Ela ainda estava com 8 semanas, estava bem no início. Você tá doida? Eu não vou fazer esse raio-x. Eu falei, vamos fazer sim, porque eu preciso, ela, com dor ela não pode ficar. Aí ele fez o raio-x, mandou para mim, e não era um dente só, eram 2 dentes. Os 2 dentes estavam comprometidos. Então a gente teve que abrir os 2 dentes, intervir nos 2 dentes, e ela, eu também estava em contato direto com o médico, a gente medicou a paciente, e depois de uns 12 meses, mais ou menos, ela levou lá o bebezinho para eu conhecer, perfeito, foi lá me agradecer, que eu passou a gravidez toda sem dor. Esse deve ser o maior benefício, né, de cuidar de grávida, depois é ver os bebezinhos lindos, Com maravilhosos aí no certeza. colinho, né? É muito bom. E É, nesse imagino. pré-natal odontológico, nesse check-up, né, odontológico, a gente faz em todos os exames, todas as consultas, exames com uma câmera, né, no consultório, que aumenta a visão tanto do dentista, porque tanto o dentista quanto o paciente veem o que está acontecendo na boca dele, que é o check-up preventivo digital. E ele vê exatamente aonde ele tem que caprichar, A aonde está tendo escovação. inflamação e aonde ele vai ter que caprichar nesse período. E nessa última consulta, né, no último trimestre, além da gente fazer esse exame, conversar sobre a saúde da grávida, a gente passa dicas sobre a saúde do bebê também. Então, assim, como vai fazer a limpeza, a gente passa todas essas dicas para as grávidas também. E Renata, me fala uma coisa: é necessário você suplementar com flúor durante a gravidez, as grávidas? Não. O flúor, a melhor ação dele é a ação tópica, tá? É a ação da pasta de dente, de usar a pasta de dente com flúor. Então não tem Sempre, né? necessidade Sempre. sempre, sempre. A melhor ação dele é sempre a pasta de dente, né? O uso da pasta de dente com flúor. Então, assim, não tem necessidade de fazer suplementação de flúor, não, tá? Tá, tá Só o que legal. tem na água e o que tem na pasta de dente já é mais do que suficiente. Bom, eu acho que agora você podia falar um pouquinho, você falou bastante aí das doenças que podem causar situações bem complicadas, levando até inclusive à morte. Aí você mencionou que dependendo da gravidade, pode chegar a esse estado que é o que a gente menos espera, né? A gravidez é um momento que a mulher é de mais felicidade para todas as mulheres. Então, o que Sim. elas querem é ter o seu bebê no colo e formar sua família. Então, fala um pouquinho mais dessas doenças mais graves, assim, como elas são e como seria o melhor, além de visitar o dentista, o que é melhor ali para você se precaver? Se é alimentação, é escovação, é hidratação, o que é mais adequado para você se precaver efetivamente para não chegar a esse nível dessa doença? Então, o ideal é a gente manter isso assim. Tanto pode acontecer com grávida, como pode acontecer com não grávida. Essa disseminação da infecção odontogênica, essa angina de Ludwig que eu falei, ela pode ocorrer tanto em grávidas como em não grávidas, tá? Isso aqui é para todo mundo, que eu tô vendo que tem um monte de homens também assistindo, e isso é para todo mundo. Então, para a gente prevenir isso, consultar os dentistas de 6 em 6 meses, fazer um acompanhamento com esse dentista, fazer a higiene correta dos dentes, a alimentação. A cárie não aparece de um dia para a noite, a cárie é uma doença de evolução lenta. Então, e para ela acontecer, tem que ter, ela é multifatorial. Então, para ela acontecer, a gente precisa que a higiene não esteja ok, que a gente não esteja conseguindo manter a higiene da forma correta e precisa de um alto consumo de tanta frequência, uma frequência de consumo de carboidrato, tá? Então, assim, os lanchinhos entre uma refeição e outra, vamos dizer, a gente faz um bolo, né? Aí a gente faz um bolo 1 hora da tarde. A gente vai come um pedaço do bolo assim que ele ficou pronto 1 hora da tarde.
Quando é 2 horas da tarde, a gente come de novo. Quando é 3, a gente come de novo. Quando é 4, a gente come de novo. Vai Aí às engordar. 5... E é uma frequência muito grande, porque ninguém vai escovar o dente esse tempo todo, todas as vezes que vai comer. Entendeu? Então, assim, a frequência dessa ingesta de carboidrato, ela é muito, muito significativa na formação da cárie. Então, assim, se a gente tiver a orientação correta de como escovar, usar o fio, e como que é, né, essa orientação correta? Primeira coisa que a gente faz, fio dental, escova interdental correta, limpeza da língua, tá? Não pode ser com a escova, tem que ser com raspador de língua específico para a língua. Só a escova não resolve. E por último, a escovação. Tá? Primeiro, a gente vai limpar tudo, por último, a escovação. Eu estou vendo aqui que a Ingrid colocou que meu filho tem mau hálito mesmo escovando os dentes. Provavelmente ele está pecando no uso do fio dental e na escovação da língua, tá? Principalmente na escovação da língua, que são os principais fatores que provocam mau hálito. É o fio dental e a língua. Tirar essa burra, né, da língua. Senão, sim, tirar essa burra da língua. Tem um outro. Só escovar não resolve. O João também está fazendo uma pergunta aí, Renata. Eu gostaria de saber sobre a higiene bucal do bebê. O que fazer para amenizar a irritação quando estão nascendo os dentinhos? Sim, era onde eu ia chegar agora, né? Nessa última consulta do pré-natal odontológico, o que a gente orienta a mãe? Porque não adianta eu orientar a mãe na primeira consulta do que ela vai fazer com o bebê. Porque são 9 meses, ela vai ver 1000 coisas e aí ela esquece. Então, na última consulta, a gente foca tanto na saúde da mãe quanto na saúde do bebê. A mãe, nesse período de amamentação, nesses primeiros, eu vou focar mais no período dos primeiros 6 meses, tá? Assim que o bebê nasce, esses primeiros 6 meses. É importantíssimo que a mãe mantenha a higiene correta nesse período. Por quê? Já tem vários estudos que mostram que a flora bacteriana que vai para o filho, ela vem da mãe, que é a pessoa que está mais em contato com essa criança nesse período. Então, se a mãe tiver uma higiene perfeita nesse período, ela vai passar muito pouco para essa criança, né, dessas bactérias. E vai contribuir para que a saúde bucal da criança seja boa também depois que essa criança crescer. Mas agora a pergunta do João. O que a gente pode fazer para amenizar? A gente pode usar alimentos duros, que a gente põe, às vezes, por exemplo, uma cenoura, né, no congelador ou na geladeira. No congelador, de repente, pode ser muito. Na geladeira, para ficar geladinho e dá para a criança morder. Tá? Tem mordedores também que são especiais, que vêm com gel, com água dentro, e você também coloca na geladeira. O geladinho, ele alivia essa coceira, tá? Mas as pessoas têm que ter em mente que a criança vai ficar mais enjoada, ela vai chorar mais, tá? E assim, vai passar, tá? Então, assim, a gente pensar em medicamentos para usar nessa fase, eu não usei, tá? Não usei com meu filho, ele teve a fase igual a todas as crianças e eu preferi não usar. É mais uma questão da mãe do que da criança. Isso vai passar, tá? Ele fica mais irritado, ele chora mais por qualquer coisa, mas vai passar, tá? Vai passar, e essas coisas que a gente faz de geladinho, ela ameniza essa situação. E com relação à limpeza, né, da boquinha dessas crianças, desses bebês até os 6 meses. Ele colocou aqui, o João, picolé de leite materno. É legal também, quando a criança aceita, é legal. É muito legal. Criança porque assim, tem criança também que não gosta do gelado, tá? E aí é mais problemático. Mas quando a criança aceita, é muito legal sim. Se a criança mama exclusivamente no peito, a gente não tem necessidade até
Veja bem, vou focar, vou dar uma ênfase grande aqui. Até o nascimento do primeiro dentinho, a gente não tem necessidade de higienizar a boquinha dessa criança. Ah, mas a linguinha dele tá tão branquinha, tá tão. Eu não posso fazer, não é que não pode, pode, mas não tem necessidade de fazer todo dia. E se for exclusivamente, o aleitamento for exclusivo materno, se não tiver se não tiver fórmula, né, não tiver leite artificial, o ideal é que não se faça, tá? Pode se fazer uma vez por semana, assim, mas que não se faça diariamente, porque o próprio leite materno, ele ajuda, ele tem substâncias que protegem a boquinha das crianças contra a infecção. Então, se a gente remove aquele leite, vai ficar mais suscetível a pegar essas infecções, como sapinho, essas outras coisas que são frequentes nas crianças. Então, a higienização ela é super necessária a partir do primeiro dentinho, que normalmente ele nasce com 6 meses. Mas não tem nada que impeça, e já aconteceu em vários pacientes, que nasceu o primeiro dentinho com 3, com 4 meses. Está normal? Não, não está normal. Tá super normal a erupção dos dentes, ela pode começar desde o normal, a maioria com 6, mas ela pode vir desde os 3 meses até tem gente que tem criança que já tem 1 ano e pouco e não tem dente ainda. E é normal? É normal. Igual cada um anda numa fase, num período, mas todos vão andar. Sobre isso aí, Renata, eu já vi 2 perguntas. Uma, se o bebê ingere a fórmula, né? Como deve higienizar? Porque aí já não é mais o leite materno. E a outra, teve uma outra aí, eu não lembro quem foi, perguntou como que higieniza os primeiros dentinhos. Como fazer para higienizar os primeiros dentinhos? Sim, vamos lá. Então, se o bebê ingere fórmula e ainda não nasceu o primeiro dente, a gente pode higienizar com uma gaze, tá? A gente pega uma gaze, enrola no dedo, molha numa água filtrada e passa, né? Em bochecha, gengiva, língua, tá? Mas enquanto o bebê não tem dente, não tem necessidade de fazer isso, nem o bebê que tem fórmula, que usa fórmula, tá? E aí vamos agora para o primeiro dentinho. Apareceu o primeiro dentinho, o que a gente vai fazer? A partir do primeiro dentinho, a gente já vai começar a escovar com escovas próprias. A gente tem escova própria para cada fase. Tem escova de 0 a 3, de 3 a 6. Não adianta pegar uma escova de 6 para começar a escovar o primeiro dentinho. A gente tem que pegar a escova certa, tá? De 0 anos. E aí a gente já vai começar a escovar com flúor, tá? Pasta de dente com flúor desde o primeiro dentinho. Mas qual é a quantidade correta desse flúor? A gente não pode usar um flúor igual propaganda de pasta de dente que preenche a escova toda. A quantidade correta para se usar nessa fase do primeiro dentinho é metade de um grão de arroz cru, tá? É uma coisa, sujar a escova. Porque se seria a criança aquela pasta de 1.500? Isso, seria aquela parte de 1.500 ppm? A partir de 1.000 ppm? Isso. Tá. A partir de 1.000 ppm, menos não está indicado, tá? A partir de 1.000 ppm, não precisa escovar com a pasta com flúor 3 vezes por dia. Você pode escovar só à noite com a pasta com flúor e nos outros horários do dia você pode escovar sem pasta ou com pasta sem flúor, tá? É uma escovação só, tá? Nesse primeiro momento. À medida que for nascendo mais dentes, e aí a gente vai modificando, a gente tem que examinar também, assim, a partir do primeiro dentinho, o ideal é que se faça consulta com o odontopediatra. Por quê? Ele vai avaliar a dieta da criança, ele vai avaliar o que está indicado para cada criança, tá? Por exemplo, se a dieta daquela criança porque
é muito açúcar, é muito carboidrato, de repente ele já vai pedir para escovar as 3 vezes com flúor. Ou se não, a dieta daquela criança é mais fruta, legumes, é uma dieta mais balanceada, com horários corretos, aí a gente pode pensar em manter a escovação de uma vez por dia só. Então, mas quem está mais habilitado a dizer quantas vezes, quantidade de flúor, é o odontopediatra. E assim, importantíssimo, nasceu o primeiro dentinho, leva no odontopediatra. Porque assim, a gente já viu vários casos de bebês com 2 anos nascer assim, 2 anos com cárie de mamadeira e precisar fazer reabilitação oral com 2 anos. Por quê? Essa mãe quis que esse filho chegasse nesse ponto? Claro que não. Mas ela não teve a informação correta no momento que os dentinhos estavam nascendo. Então, se ela tiver a informação correta de que ela precisa seguir a orientação do pediatra, também do médico pediatra, nenhum médico pediatra indica dar 3, 4 mamadeiras de madrugada para uma criança que já se alimenta, com 6 meses de gestação, de vida, né? Nenhum médico orienta isso, né? Então, assim, seguir a orientação de alimentação dos pediatras também. Eu estou vendo aqui a pergunta da Maria Helena. Maria Helena. Se não tem problema a criança deglutir o creme dental com flúor. Maria Helena, é importantíssimo que se observe a quantidade. Não tem problema, se for a quantidade correta, tá? Grãozinho, né? É sujar, tá? É sujar. Até porque o que vai ter de dente vai ser muito pouco, né? O dentinho começando a nascer é muito pouquinho. Então, assim, é sujar. Sujar mesmo a escova. Colocar, fingir, tá? E Renata, metade de um grão de arroz. E me fala uma coisa, e a chupeta? A chupeta. É uma coisa você que é especialista, mestrada em ortodontia, conta pra gente. A chupeta e o dedinho na boca. Porque muita criança também fica com o dedo na boca, né? Isso também deve, eu não sei, Sim. Mas conta aí pra gente. A chupeta, ela não tem, assim, o ideal é não dar, tá? O ideal é não dar, por vários motivos. Tem a questão da confusão de bicos, que às vezes a criança para de mamar mais cedo por causa da chupeta, tá? Tem a questão que é o principal, a meu ver, a questão do desenvolvimento oral da criança. Tanto a chupeta quanto a mamadeira, às vezes é necessário usar, né? Mas a mamadeira principalmente. Mas, assim, existem outras formas de você amamentar que não seja com a mamadeira. E eu sou prova disso. Eu não tive leite, eu procurei em todos os lugares possíveis, orientação, e realmente, no final, chegaram à conclusão que o leite que eu tinha não era o suficiente. Então, o que eu fiz? Como eu sei que a sucção do peito é importante para o desenvolvimento da cavidade oral, da musculatura das crianças, o que eu optei fazer? Eu optei amamentar o meu filho no peito com fórmula. Como que é isso? A gente tem os dispositivos, é como se fosse um canudinho, uma sonda, um canudinho, que a gente põe do lado do bico do peito e a criança suga o bico do peito, mas ela não está recebendo leite materno, ela está recebendo a fórmula. Só que ela está tendo todos os estímulos para que essa mandíbula, essa maxila, essa musculatura se desenvolva da forma correta, tá? Então, assim, isso é bem legal. E a chupeta, o que ela pode provocar? Ela pode provocar a mordida aberta, a mordida cruzada. A mordida cruzada, doutor André, eu vi da equipe de Saúde Plena, está assistindo a gente vai falar um pouquinho disso numa live agora, quinta-feira. O que a mordida cruzada também pode provocar? Ela pode provocar de dor na cervical até o joelho, entendeu? A gente pode provocar, pode dar problema no corpo inteiro. E às vezes essa mordida é tão severa, essa mordida cruzada é tão severa, que a gente só consegue corrigir com cirurgia. Então, assim, olha, a gente deu
a chupeta para criança. Não foi impossível, assim, poxa, a criança chorava, eu precisava dormir, não tinha jeito, eu tive que dar a chupeta para criança. Qual a forma correta da gente utilizar a chupeta, tá? Que isso também é importante. Às vezes a mãe não fala, promete que não vai usar a chupeta, mas usa a chupeta, né? E aí, qual é a forma correta? A forma correta é dar no momento que a criança for dormir. E na hora que a criança acordar, a gente tira essa chupeta. A chupeta é somente para dormir. E qual o momento correto da gente tirar essa chupeta? Definitivamente, né? Definitivamente. Qual é o momento correto? A gente pode iniciar com 1 ano e 3 meses a remoção dessa chupeta e terminar no máximo até 2 anos. Se passar de 2 anos, muitas das vezes as anomalias faciais que já aconteceram, né, nessas arcadas, a gente já não consegue que elas revertam naturalmente. Tá? Então, assim, passou de 2 anos, já está fazendo muito mal. E se a criança, se você chega a qualquer hora do dia ou da noite, a criança tá com a chupeta, porque a chupeta ela impede, né, que a arcada cresça. Ela faz uma compressão nessa arcada, que a criança fica fazendo assim, ó, para poder chupar a chupeta, e aí essa arcada não consegue desenvolver, né, na transversal e nem na vertical. Então, dá a mordida aberta, porque tem alguma coisa ali que impede a arcada de crescer. Então, a mordida fica aberta, né? E isso é muito prejudicial. O dedo também? Prejudica o dedo também, tá? O dedo, assim, a gente não precisa ficar tão píssico com o dedo, porque a criança chupa o dedo desde a gravidez, desde a barriga. Então, assim, tem crianças que precisam de uma sucção maior do que só a que está só do momento que está no peito. Então, assim, o ideal é, assim, não precisa ficar píssico com o dedo, mas, assim, passou de 6 meses, já começa a ficar mais alerta, e aí a criança põe na boca, tira, a gente já começa a pensar em ter preocupação. Até os 6 meses, o dedo é normal e às vezes uma necessidade da criança, tá? Agora, passou disso, a gente já começa a ficar mais preocupado e a pensar em como remover esse dedo, tá? Legal. Às vezes a gente até substitui o dedo pela chupeta, porque a chupeta é mais fácil, né, de retirar do que o dedo. O dedo a gente não consegue tomar. Bom, eu acho que eu já fiz todas as perguntas aqui. Você tem... Vou ver, pessoal, se vocês têm mais alguma pergunta que vocês queiram fazer, coloca aí nos comentários, por favor. Enquanto isso, Renata, a sua live é quarta-feira com o Dr. André, que é osteopata. Vai ser que horas? Isso, às 18 horas. 18 horas no canal da Corb e no canal da Equipe Saúde Plena. Equipe Saúde Plena. Então, pessoal, quem segue aí, vamos seguir a Equipe Saúde Plena e a Corb. Quarta-feira vai ser sensacional. A doutora Renata, o doutor André é osteopata, ele também é grande conhecedor, super bacana. Eu estarei lá com certeza, dando esse prestígio para vocês. Pessoal, e qual vai ser a próxima aqui? A próxima live da TEP? A nossa próxima live vai ser na segunda, de novo, no mesmo horário, vai ser com a doutora Evelyn. Ela é psicóloga, também da Equipe Saúde Plena. Ela vai falar sobre o confinamento, né, das crianças e o que isso pode trazer de malefícios e como os pais podem atuar dentro de casa para minimizar esse problema para as crianças, né? Que não estão acostumadas a estarem confinadas. Imagino que deve estar todo mundo louco aí, tanto pai quanto criança dentro de casa. Muito interessante. Também não vou perder, não. Tá aqui vai com ser certeza. Semana muito que interessante, vem. Esclarecedor o tema. Segunda-feira que vem. E aí, pessoal, então, mais alguma dica, Renata, que você queira... Me passaram aqui que perguntaram se o gestante pode fazer clareamento.
Ah, é verdade, é verdade. Acho que foi até que Né? foi a Maria Helena, eu acho que perguntou. Então, o que que acontece? A gente não tem estudos fazendo clareamento, porque assim, chegou uma época, né, que a gente antigamente podia se fazer qualquer tipo de pesquisa. Agora, graças a Deus, não se pode mais fazer pesquisas do tipo com grávidas, do tipo, eu vou fazer clareamento para ver se vai fazer mal ou não. Né? A gente não pode mais fazer essa pesquisa. Então, não tem pesquisa divulgada de clareamento em grávidas, tá? Por isso, a gente não aconselha. Tá escrito na bula do medicamento, A internet dela caiu. clareamento, tá? Não tem por que correr esse risco, né, na gravidez. Entendi. Legal. E aí, pessoal? Renata, mais alguma dica? Assim, você foi Deixa eu dar uma sensacional. olhada, deixa eu Foi dar uma olhada aqui nas minhas sensacional. A anotações. sua live foi assim sensacional. Eu vou dar uma olhada aqui nas minhas anotações para ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Dá uma olhadinha aí. Eu já O falei, né? pessoal tá falando que tá congelando. Vocês já estão escutando a gente bem, pessoal? Eu acho que a Renata tá congelando. Renata, você está me escutando? Renata, você- acho que a sua tá congelando. Vê se você tá na sua. Voltou? Tá normal Agora tá normal, agora? agora tá normal. Tá. Estão pedindo aqui para você repetir sobre o clareamento, porque congelou quando você estava falando. Ah, tá. Então, o clareamento, a gente não tem estudo dizendo que pode ou não, que provoca algum mal na grávida, porque agora é proibido fazer esse tipo de estudo em grávida, né? Então, assim, a gente não tem estudo que diz pode ou não pode. Eu não faço, tá? Porque eu acho que é um risco desnecessário, tá? Não tem necessidade de fazer, se a gente não tem pesquisa, não tem necessidade de fazer, tá? Eu tô vendo aqui da anestesia dentária na gestação, que às vezes também as grávidas ficam com medo de ir ao dentista porque acham que não podem tomar anestesia, tá? Excelente pergunta, excelente pergunta. E podem tomar, tá? A gente tem anestésicos especiais para grávida e que a grávida vai fazer o tratamento sem dor, tá? A grávida vai fazer o tratamento sem dor, com o mesmo conforto que tinha num outro momento que não tivesse grávida, tá? A gente tem alguns cuidados no atendimento de gestante também. Por exemplo, a gente quase nunca marca a grávida para o horário da manhã, porque é um horário que é mais difícil, a grávida tem mais enjoo, a gente normalmente marca para tarde. No final da gravidez, nos últimos 3 meses, né, no último trimestre, a gente não pode ficar muito tempo com a grávida na cadeira por causa do peso, ela tem que ir ao banheiro com mais frequência. Então, isso tudo é conversado e a gente deixa a grávida bem à vontade também. Olha, você precisa fazer o tratamento, mas a gente pode, né, fazer aos poucos, vai parando, quer ir ao banheiro, vai. Antônio que perguntou. Tudo bem, Antônio? Colega também, dentista. Tô vendo ali, orto. É, é, e é importante que seja feito esse tratamento, tá? O segundo trimestre é o melhor para fazer qualquer tratamento, mas não impede que seja feito qualquer emergência a qualquer momento da gravidez, tá? Com segurança, o que é importante, com segurança e sem dor, porque pode tomar anestesia, tem anestesia correta para ser tomada. Então, assim, agora, o principal, mais uma vez eu vou repetir, é a higiene correta. Trocar a escova também é uma coisa que a gente não falou aqui.
a troca dessa escova dental. Agora, nesse período de coronavírus, né, que tá essa pandemia, de repente a gente poderia trocar essa escova até com mais frequência. De repente, de 2 em 2 meses. O certo é uma vez a cada 3 meses a gente trocar. Só que, se a pessoa teve uma gripe, teve uma infecção por qualquer doença, o ideal é que se troque essa escova antes desses 3 meses. Por quê? Essa escova está contaminada também com as mesmas bactérias, os mesmos vírus que estava te provocando essa gripe, esse problema. Então, assim, acabou a gripe, joga a escova fora e coloca uma nova para não ter uma reinfecção. Ótima tá? dica. Então, isso também é uma coisa que a gente ainda não tinha falado. É importantíssimo, tá? Agora, nesse período, conservar a escova da forma certa, não deixar exposta no banheiro, isso é muito importante. Excelente. Nesse momento. Excelente, Renata. Pessoal, mais alguma pergunta? Lembrei de uma coisa muito importante aqui que eu acabei de ler. Então vamos lá. O teste da linguinha, tá? Quando a criança nasce, isso é uma coisa que a gente fala também nessa última consulta do pré-natal odontológico. Ele é importantíssimo. Por quê? Muitas crianças, elas não conseguem se alimentar direito porque elas têm a linguinha presa, tá? Então, assim, então elas não conseguem fazer o movimento que precisa ser feito com a língua para puxar o leite. E aí, às vezes, se eles não fazem esse teste da linguinha, a criança não está engordando, entra com fórmula e entra com mamadeira, porque na mamadeira a criança consegue sugar de forma mais fácil. Então, mesmo com a língua presa, ela vai conseguir sugar de uma forma mais fácil. Mas a gente não quer que a criança saia do peito. Então, o ideal, a criança não está engordando, não está conseguindo fazer essa sucção correta, procura um odontopediatra ou até o médico pediatra, lembra? Porque às vezes o médico nem se dá conta disso também, né? De examinar a boquinha da criança. Então, pergunta, olha, ele não está engordando. Doutor, será que ele não tem a língua presa? Por isso ele não está conseguindo fazer a deglutição da forma correta, a sucção da forma correta? E é um procedimento simples que a gente faz. É uma cirurgia que às vezes a gente faz com crianças de 1 dia, de 2 dias de vida a gente faz, mas é uma melhora nessa qualidade de vida dessa criança que vai poder se amamentar, vai poder se alimentar da forma correta. Gente, sensacional, eu nem sabia disso. E assim, às vezes quem não faz esse pré-natal odontológico vai descobrir que a criança tem a língua presa no momento que nasceu o primeiro dentinho, entendeu? O freio lingual tá curto e aí interferiu só fui descobrir isso quando nasceu o primeiro dentinho, com 6 meses. Então, o período de 6 meses de amamentação exclusiva, ele já não conseguiu fazer essa amamentação no peito, entendeu? Já perdeu. Por isso é importante fazer o pré-natal odontológico e ter essas informações. Doutora Mariana, que é fono, ela está falando aqui, ó, a sucção fica prejudicada, as fonos são excelentes para fazer esse diagnóstico. No hospital, às vezes, eu acho que agora está obrigatório isso, não sei, não tenho certeza. Esse teste da linguinha agora eu acho que é obrigatório nos hospitais. Essa multidisciplinaridade é que é bacana, né? Que é bacana, pois é. E aí elas olham, elas veem se a criança está conseguindo fazer a sucção correta e são ótimas também para orientar na amamentação correta, a forma correta da pega. As fonos são, assim, excelentes para orientação nessa parte de amamentação. E às vezes a criança vai sair prejudicada, com a sucção prejudicada, vai perder esse benefício da amamentação por 6 meses e aí já perdeu, né? Não tem jeito. Bacana. Pessoal, mais alguma pergunta? Ficou sem responder? Que eu tenha anotado, acho que a gente respondeu tudo, Renata. Vamos dar um tempinho aí para ver se o pessoal faz alguma pergunta. Eu vi aqui a questão do açúcar, né, na criança. Alguém falou de açúcar como que né? Assim, a gente tem que evitar ao máximo, tá? A criança só pode consumir açúcar
depois de 2 anos de idade. Isso qualquer nutricionista, qualquer pediatra sempre orienta, que não é o ideal a gente consumir o açúcar. A criança já se vicia no açúcar se consumir antes de 2 anos. Então, o ideal, a criança não conhece aquilo. Então, não precisa dar à criança o açúcar para ela experimentar uma coisa que não é boa, né? Se fosse bom, a gente não evitava tanto. Ó, mais 2 perguntas bacanas aí. Cárie de mamadeira, melhor forma de evitá-la. E outra, Melhor beijo. forma. Pessoas que costumam beijar crianças na boca. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Tá até me dando calor. Não é? Essa... Então, melhor forma de evitar a cárie de mamadeira. Não a frequência das mamadas, tá? Porque a cárie de mamadeira, ela acontece depois dos 6 meses, depois que os dentinhos nascem. A partir dos 6 meses, começa a ser introduzida a alimentação pastosa da criança. Então, ela não precisa mais dessa quantidade de mamadas que ela tinha antes de introduzir a alimentação, tá? Então, assim, se a criança mama, vamos dizer, ela mama no peito ainda, porque assim, tem a alimentação, hoje em dia está muito divulgada que a amamentação deve ir até 2, 3 anos, né? O pessoal tá incentivando muito a amamentação prolongada. Só que, de preferência, que essa amamentação prolongada não aconteça à noite. Porque se essa alimentação prolongada, mesmo leite materno, acontecer depois de 1 ano de idade, à noite, com uma frequência de 2, 3, 4 vezes numa noite, a criança acorda para mamar. E nenhuma mãe vai limpar a boca da criança de madrugada, porque ela quer dormir, né? Então, assim, o ideal é que ela não precisa mais, essa criança não precisa mais mamar de madrugada, ela já está com alimentação, ela não precisa tem que seguir a orientação do pediatra. Tá? Essas amamentações de madrugada, sem uma higiene correta, porque assim, a gente limpar a boca de uma criança é muito difícil, tá? A criança não deixa, aí a gente tem que segurar às vezes, porque a gente que é adulto sabe, que aquela limpeza é importante para a criança não sabe, ela só está achando que aquilo ali está incomodando ela, então que ela quer chorar. Então, como a gente é adulto responsável, a gente tem que fazer o quê? Segurar a criança e limpar. Só que é muito difícil a gente fazer uma limpeza perfeita. Então, o flúor na escovação ajuda nisso e a dieta correta ajuda nisso também. Então, se a criança mama 2, 3 vezes de madrugada, é assim, tem gente que fuma a vida inteira e não tem câncer, mas a maioria das pessoas que fumam tem algum problema. É a mesma coisa. Se a criança mama 2, 3 vezes de madrugada, a gente tem uma enorme possibilidade de ter cárie, tá? Então, assim, é importante fazer a amamentação, mas depois de 1 ano, depois que fizer a mamada, se for durante o dia, tá? A gente limpa. E durante a noite, ela não precisa mais, tá? Ela não precisa mais dessa mamada de madrugada. Se acontecer por um hábito da criança, ela tem uma grande possibilidade de ter cárie. Então, essa é a maneira de evitar. Não dar mamada de madrugada. Sim, e os beijos, né? E os beijos que perguntaram aí. E os beijos? Maria Helena, grande perguntadora, ela quer saber sobre os beijos. O ideal é que a gente não beije criança na boca, porque a gente tem a boca da gente, a gente sem beijar, a gente já transmite só com a fala, né? Agora com o coronavírus a gente está vendo aí, só a saliva, os perdigotos que a gente emite quando a gente fala, a gente já contamina a flora bacteriana dessa criança. Imagina se a gente der beijo na boca dessa criança. Tudo bem que a criança ter o Streptococcus mutans, né, que é a bactéria que causa cárie, obrigatoriamente ela não vai ter cárie porque ela tem a bactéria, tá? Isso é fato. A criança pode ter a flora bacteriana, mas se ela tiver a higiene correta e uma alimentação correta também, uma alimentação saudável,
muito provavelmente ela não vai ter cárie. Mas tanto o beijo quanto soprar a papinha, quando tá dando papinha para a criança, soprar, né, a colher que vai Tá dar na jogando boca da saliva. criança, tá jogando saliva, tá jogando bactéria. E aí não é uma questão nem só da cárie. Muitas das vezes essa mãe pode estar com algum vírus, né, alguma gripe, alguma coisa que vai transmitir na hora de dar a papinha para a criança. Como que é a forma correta da gente esfriar uma comida na hora que estiver dando para a criança? A gente movimenta assim, ó, balança, que aí aquilo venta e aí ela vai esfriar. Não é, o certo não é fazer isso. Isso não é certo. Então tá, Renata, estamos aí chegando numa hora, eu acho que é uma hora que é permitido, né? Eu não tenho. Sim. Então a gente já está com 55 minutos de live. Quero te agradecer pela sua enorme paciência em difundir todos esses conhecimentos que você ganhou durante muitos anos de estudo com a gente. Muito obrigada, foi maravilhosa a sua Obrigada pelo live. convite. Muitas pessoas comentando, foi bem legal. Vamos tentar fazer uma nova live aí com uma Outro outra, tema, né? um outro tema, porque essa live aí sua bombou, ficou bem legal. E convidando a galera, né? Quarta-feira, gente, na Equipe Saúde Plena, doutora André Camelo, com a doutora Renata Lameira, pela equipe Corbe. É Corbe Clínicas, né, Renata? Clínica Corbe. Clínica Corbe. Arroba Clínica Corbe, arroba Equipe Saúde Plena, quarta-feira às 6 horas, é isso? Isso aí. 6 horas. Como as dores do seu joelho podem ter a ver com a sua boca. Olha aí, gente. Outra live que vai ser sensacional, com certeza. Imperdível. Estaremos lá, se Deus quiser. Renato, ó, beijos, querida. Obrigada. Muito obrigada, viu? Foi obrigada pelo convite, tá? Eu me coloco à disposição. Se quiser mandar pergunta, se eu deixei de responder alguma coisa, no direct, podem me mandar dúvidas. E essa consulta final do pré-natal odontológico, ela pode ser feita online, tá? Se alguém tiver algum interesse, que a gente esmiúce mais essas orientações que a gente dá para a grávida no final da gravidez, você não quer deixar pode entrar em contato com a gente. Um telefone e um e-mail de contato, Renata, que eu acho que teve tantas perguntas e aí o pessoal fala direto com você, vai ser sensacional. Sim. Deixa aí seu telefone. O telefone o e-mail é clínicacorbe. Peraí. Corbe é C-O-R-B, arroba... Isso. Corbe é C-O-R-B. Isso. Arroba clinicacorbe.com.br. Então, e o telefone de contato? O telefone é 2220 8570. Então, pessoal, só que é Rio de Janeiro, código de área 21, se alguém estiver fora do Rio, tá bom? E também podem mandar mensagem no direct também, que eu sempre acompanho, a gente sempre interage bastante. Isso, arroba Clínica Corbe. Se precisarem, também podem falar aqui com a gente com a TEP, que a gente tem contato direto com a doutora Renata e a gente encaminha para ela. No meu Instagram também, arroba doutora Renata Lameira. Isso, tá? Pode mandar no meu particular também. Legal. Tá bom, obrigada, gente? Renata. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom falar com vocês. Amamos. Obrigada. Um beijo bem grande. Tchau, beijo. gente. Obrigada. Até quarta-feira que vem com a doutora Evelyn Miranda. Falaremos sobre as crianças nesse período de confinamento. Um abraço para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.